boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live. Na verdade, toda terça nós temos live às 8h30 e toda quinta eu tenho buscado trazer pessoas, mulheres, pessoas assim muito especiais para compartilhar conosco um pouquinho do testemunho, um pouquinho da sua história, nos inspirar também, não é mesmo? Com suas histórias de vida, com seus exemplos aí, né? Então hoje eu vou estar com a Angélica, daqui a pouquinho ela vai entrar aqui e nós vamos falar sobre o poder da oração, né, das mães, o poder que de fato, o que acontece, né, quando uma mãe se posiciona, quando ela decide de fato orar pela tua casa, pelos teus filhos. Será que acontece algo diferente? Será que existe realmente um, um algo especial na oração de uma mãe, na oração de uma mulher? A gente vai falar sobre tudo isso, né? Qual é essa postura? Por onde a gente tem que começar? Qual é de fato essa disposição, né? Dessa mãe, dessa mulher que ora. Vocês que entraram aqui, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vai dizendo pra gente, oi Carla, Ingrid, meu esposo tá aqui também, minha filha entrou aqui com o Instituto, o Jefferson, meu parceiro de projeto. Boa noite, gente. Eu tô aguardando a Angélica Pires entrar pra gente falar justamente desse tema tão importante. Enquanto isso, eu quero também lembrar todos vocês que nós estamos com o nosso grupo, né, Edificar a Família. O nosso grupo está aberto. Vai lá, entra no link aqui da biografia do Instagram. Eu tenho colocado também lá no canal do YouTube. Tenho sempre compartilhado o link desse grupo Edificar a Família, para que vocês se sintam ali num ambiente seguro, acolhedor, para desenvolverem vocês, né, habilidades de inteligência emocional, junto com princípios cristãos, não é mesmo? E que nós possamos realmente trazer para a nossa família, né, o nosso contexto familiar, uma nova atmosfera, né, um novo olhar dentro de tudo aquilo que o Senhor quer para nós, tá? Só que a gente tem que ajustar muitas vezes a nossa postura, não é mesmo? Olha a Angélica entrando aqui, vamos lá! E aí nisso a gente vai aprender todos juntos, né? Intensificar o aprendizado dentro do grupo Edificar a Família. Vou convidar a Angélica aqui. E sejam bem-vindos, viu? A Angélica já tá chegando. Deixa eu ver se... Opa! Agora sim! Olá, boa Boa noite. noite, Angélica. Bem-vinda! Obrigada, boa noite. Quanta gente linda aí. Bem-vindos. Muito, muito. Que alegria partilhar com você, dividir com você esse momento, viu? Olha, demorou, hein? Né? Demorou. Foi? Demoramos uns bons anos para fazer isso, não? É, Por- Porque tudo é no tempo de Deus mesmo, de fato, não tem jeito, na né, hora Angélica? certa. Angélica, eu quero que você se apresente, né, aqui vamos dizer assim, o pessoal está aqui nessa casa, né, do Instagram da Simone, vamos dizer assim, acho que a maioria, alguns já me ouviu aqui falar um pouquinho de ti, que eu fui falando, mas que você se apresente um pouquinho, falar um pouquinho aí sobre tudo que você faz, quem você é, enfim. Então vamos lá. Eu sou Angélica Pires. Primeiro sou esposa, mãe de 4 filhos lindos, mãe do David, que tem hoje 17 anos, da Maria de 16, do Lorenzo de 10 anos e do Francesco de 4 anos. Sou diretora do Grupo Confessional, sou diretora das 3 unidades que nós temos. E para mim é uma alegria poder aqui falar de família, porque nós prezamos por isso. Então, falar sobre mães, falar com mães, né, de um assunto tão especial como esse, isso também arde meu coração, de falar sobre a fé, né, sobre os valores, porque a nossa escola também zela, nós somos uma escola confessional, então somos uma escola católica, então nós ensinamos para as nossas crianças como pilar principal uma educação que preza por valores cristãos, ensinamos sobre a palavra de Deus para as nossas crianças, então ensinar para as pessoas, sabe, os valores da fé e da palavra de Deus, é isso que tem feito a grande diferença na sociedade, né? E para a nossa vida, a nossa chamada é essa, a nossa missão é essa, né, Simone?
Exatamente. Gente, eu acho que quem ouviu eu falar um pouquinho nos stories, a Angélica falou que ela é diretora, né, do Grupo Confessional, são unidades de escolas aqui na região de São Paulo, de modo especial em Embu das Artes, né? Isso. E ela é a diretora da escola dos meus filhos, né? Então, nós temos uma amizade de muitos anos já, independente dessa questão, né, de que as crianças estudarem na escola. E eu gosto muito de dizer, na verdade, eu pude testemunhar isso para a Angélica, porque ela também não sabia, que eu a conheci no encontro de casais, né, um retiro para casais da Igreja Católica, e e eu e o Claudinei estávamos fazendo o retiro naquela ocasião. O João tinha uns 3 aninhos, 2 aninhos e pouco, e naquela época eu também era diretora de uma escola, né, de um colégio, e ela também. Então, ela estava grávida do terceiro filho, se eu não estou Isso enganada. mesmo. E qualquer coisa você me corrige aqui do tempo, porque essa questão de tempo eu sou bagunçada um pouco. E olha que interessante, gente. Antes, quando eu casei, eu sempre falava, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter 3 filhos. Só que no primeiro a gente já fica meio assim, né? A gente fala, uau, o negócio dá trabalho. Eu não fico romantizando a maternidade, mas assumi a missão dela, né? Então, eu olhei já para toda aquela situação do João pequenininho e eu fui desanimando um pouco. Quando a Angélica começou a testemunhar, eu já contei isso para ela, mas muita gente não sabe, Angélica, né? Então, isso já tem realmente muito mais de 10 anos, tá? Muito mais de 10 anos, né? Porque a Isabela tem 9, então foi bem antes de eu ficar grávida dela. Então, a Angélica testemunhando justamente essa jornada, falando que ela era diretora, se eu não me engano, já de 2 unidades de escola. E eu falei, mas minha gente, se ela pode, eu também posso. Que eu também sou diretora de escola, como assim? E nessa brincadeira, né? Brinca daqui, brinca dali, eu mal sabia né, que de fato o Senhor ali estava plantando uma semente no meu coração, né? Que era realmente a semente da maternidade na essência dela, Angélica. Então, eu já falei isso para você uma vez, né? Já testemunhei isso para você. Pouco tempo depois eu fiquei grávida novamente, perdi o segundo bebê, mas aí veio a Isabela, que agora está com 9 anos. Né? Então, de fato, assim, vamos dizer, 3, né? Que a Isabela é a terceira filha, né? Eu tenho um anjinho no céu, mas a Isabela é a terceira filha. Isso aí. Sabe que eu sempre conto, né, para quem está aqui participando com a gente, que a gestação do Lorenzo foi para nos ensinar, né, que eu digo sempre aqui em casa que quem define o número de filhos que nós temos que ter é o Senhor, né? Não somos nós. A gente precisa aprender a ouvir de Deus. Senhor, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha, né? E fazer a vontade de Deus, porque a gente se sente mesmo. E de verdade, nós sozinhos não somos capazes. A gente sozinho não daria conta. Mas é a graça de Deus que nos sustenta, que nos dá força, não é? Então, muita gente me pergunta, Angélica, como é isso? Que coisa é essa? Com 4 crianças e quantos outros filhos, né? Nas escolas, mais 500 filhos aí para poder cuidar, e as famílias e os colaboradores, como é que dá conta? Eu sozinha não daria conta jamais, mas é a graça de Deus que nos conduz, é o Espírito Santo de Deus que vai nos fortalecendo, dizendo o que Deus quer, o que Deus deseja. E eu tô aqui, aproveito, quero dizer, né, se aqui na nossa live tem alguma mãe que sente no coração, né, um desejo, porque é um chamado de Deus para ter mais 1, mais 2 filhos, e se sente insegura, minha amiga, confia no Senhor, né? Vive o dia de hoje, deixa que amanhã pertence a Deus, então aceita os planos do Senhor e viva conforme Ele deseja, porque quando a gente olha, né, Simone, a gente sabe, porque eu também senti isso no meu coração, e quando a gente sabe o que nós sentíamos e ao mesmo tempo quando a gente olha para nossa realidade de hoje, né? A gente diz assim, meu Deus, como é que eu ia viver sem essa criança na minha vida? Deus é tão bom que mandou para mim, assim, porque a gente não consegue ver mais Exatamente. sem eles. Exatamente. A gente se esquece, eu costumo dizer assim, que a gente se esquece e a gente não se lembra mais de fato como era a vida antes deles, assim, não, quase que não temos tantas memórias mais, porque realmente é um divisor de águas, né? Na vida dessa mãe, dessa mulher, dessa família, né? Dessa família como um todo. É um divisor de águas, não tem jeito, né? E aí eu já quero entrar aqui
um pouquinho, né? Assim, a gente, de fato, esteve orando por esse momento para que o Espírito Santo pudesse conduzir. Porque a gente acredita muito que tudo aquilo que o Senhor, que toda a mensagem, nós só somos um envelope, né? A mensagem é dele. Então, se a gente se colocou nessa disposição hoje de servir, né? Então a gente está aqui de fato para servir. Mas minimamente a gente, há 2 semanas atrás, né? A gente conversou um pouquinho sobre esse encontro e a gente foi assim, pedindo ao Senhor que pudesse direcionar tudo isso, né? Então eu queria que a Angélica pudesse compartilhar com a gente assim, qual é, né, afinal de contas, né, Angélica, a gente fala tanto, poxa, como é poderosa a oração da mãe, como a palavra que sai da boca da mãe, né? Se a gente até for analisar, todos nós temos uma fala que a gente guarda conosco, né, na nossa memória da mãe. Seja aquele puxão de orelha que a gente levou, que a gente fala assim, olha, nunca mais eu me esqueci disso, ou seja até mesmo aquela palavra de bênção que a mãe, de fato, né, também colocou sobre nós, né, sobre a nossa vida. Então eu queria que a gente já começasse também falando um pouquinho sobre isso, sabe, Angélica? Para você trazer para a gente esse olhar, né? Então, nós sabemos que a palavra de Deus diz que aquilo que sai da nossa boca tem poder. Então, tem muito poder. E quando a gente para pensar o poder que tem, o poder espiritual, que os pais, mas especialmente aqui, quando nós estamos falando para as mães, o poder espiritual que nós mães temos sobre a vida dos nossos filhos, isso é muito grandioso. Então, e quantas vezes, né, a gente se perde ali na rotina do dia a dia. E aí não vou falar de ninguém, não, vou falar da minha vulnerabilidade, ok? E a gente chama uma atenção, às vezes, com palavras que nós não deveríamos utilizar, com palavras que não são benditas, não é? Palavras que não nos elevam ou elevam aquela criança ao Senhor ou à vontade de Deus, ou até o tom de voz que a gente utiliza e que isso gera no coração da criança uma chateação, porque a palavra de Deus também dá uma ordem para nós pais que nós não devemos irritar os nossos filhos. Lá em Efésios diz isso para nós, é uma ordem de Deus. Então, quantas pessoas hoje que nós conhecemos, quantos de nós, talvez aqui nessa live, estejamos feridos até hoje por uma palavra que a gente ouviu? Por algo que os pais disseram que nós não seríamos capazes de realizar e essas pessoas se sentem limitadas, impossibilitadas de avançar porque ouviram dos pais palavras dizendo que eles não seriam capazes, que eles não teriam habilidades, que eles não teriam condições de avançar e de prosperar na vida. Então, é necessário haver em nós, né, como diz a palavra de Deus, um vigiar por aquilo que será dito, não é? Um vigiar, um pensar. E eu quero dizer que isso só é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso só é possível quando nós estamos em estado de graça, quando nós buscamos a Deus continuamente, para poder dizer e para que o Espírito Santo possa corrigir, inclusive nos momentos em que quando a gente está nervosa ali com a rotina do dia a dia, porque somos falhas. Então, com a correria, né? Com a agitação do dia a dia, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos dar as palavras certas. E precisa haver em nós, talvez aqui, essa consciência de que aquilo que sai da minha boca vai impactar. Vai chegar nesse coração, vai chegar nessa mente, vai chegar no cognitivo, na lembrança dessa criança lá na frente, e que talvez ela até pode esquecer, não é? Mas isso vai ficar salvo lá, como a gente está cantando para a musiquinha do Dia dos Pais, vai ficar salvo no HD, né? Dessa criança que vai se tornar um adulto. Então, é necessário nós nos atentarmos com aquilo que nós dizemos diariamente para os nossos filhos. Exatamente. E já pegando, né, esse direcionamento, de repente, eu não sei assim, né, mas foi até o que eu conversava com você, Angélica, quando a gente conversou bastante, né, o quanto eu tenho buscado, né, esse alinhamento. Então, de repente, se a gente pudesse aqui hoje compartilhar com as famílias, porque de repente as famílias estão tão... É uma cegueira espiritual mesmo, que nos leva a um comportamento que a gente não quer.
né? Então, se a gente pudesse, talvez, partilhar um pouquinho com as famílias, mas como eu volto para o eixo, né? Mas como eu vou me alinhar? Como eu vou, de fato, ser uma mãe mais orante, uma mulher? Se os pais estiverem aqui também, acho que eu vi alguns pais entrando aqui, né? Famílias. Então, pai e mãe, né, pode se posicionar em oração, né? Como realmente ter essa diligência? E aqui, fazendo essa pergunta para você, mas já também, como a gente está colocando, né? A gente olha para o próprio umbigo, né? O ouvido mais perto da boca é o meu. Então, eu também vivi esse processo aqui, entendendo o seguinte, que primeiro eu tinha que ser, antes de querer que os meus filhos fizessem ou fossem alguma coisa. Assim, hoje, se eles pegam a Bíblia, leem, se eles fazem as orações deles sozinhos, se a gente tem os nossos... a minha maior alegria esses dias foi estar no Burger King e parar um instante na mesa, porque como a gente faz aqui em casa a oração antes das refeições, e a minha maior alegria foi ajudar eles a entender que eles não precisariam se envergonhar, né? E em parar um instante e fazer a oração na frente de muitas pessoas que a gente não conhecia. Só que até chegar nesse ponto, o que eu quero dizer para vocês também, já colocando igual a Angélica, né, a nossa vulnerabilidade aqui, porque não somos perfeitas, né? Muito pelo contrário, é partilhar um caminho de assertividade, mas um caminho, ó, suado, né? Então, a minha maior alegria foi quando a gente foi chegando nesse... Então, quando a gente começa a ver, de fato, que aquilo que você já está fazendo, não é só falar, tá, gente? É fazer. Porque a gente tem que ser exemplo, né? Já está dando certo. Mas quais seriam, talvez, Angélica, assim, os primeiros passos, de fato, né? Assim, para que, sabe... para que todas as mães, né, em casa também pudessem começar a ver, porque tem hora que às vezes desanima. Você fala, poxa, eu falo, a gente faz, parece que a criança, o jovem não está aprendendo. Né, para que a gente não caia nesse engano, porque isso é um engano, tá, gente? Está aprendendo sim e está valendo a pena sim, tá? Não caia nesse engano, não. Né? Mas para que a gente não caia nesse engano, né? Para a gente poder perseverar, né? O que a gente, né, pode de fato fazer, né? Então, eu vejo que assim, o primeiro passo é essa consciência, não é? Essa consciência de que eu preciso ter um cuidado, sim, naquilo que eu vou dizer. Se a gente, Simone, se a gente se policia para falar corretamente com os de fora, né? Então, por que não tomar um cuidado com as palavras que serão ditas para aqueles que são mais importantes e mais amados para nós? Então, esse policiamento naquilo que eu vou falar, nas palavras que eu vou dizer e como eu vou fazer, eu acho que esse é o primeiro caminho, eu acredito nisso. E eu quero dizer outra coisa, né, que essa questão dos pais se queixarem, que parece que eu estou dizendo e não está entendendo, e aí isso me tira do eixo, eu fico irritada. Eu entendo que também a forma com a qual a gente se comunica com eles, e eu tenho dito para os pais, nos conectarmos com os nossos filhos, sabe? Porque, veja, muitos deles estão na mesma agitação e na mesma atmosfera que a gente naquele momento. Então, se a gente está corrido, eu vou falar para vocês aqui é muito corrido de manhã. Porque pensa para organizar todo mundo, 4 crianças, todo mundo para poder tomar café da manhã certinho, organizar as lancheiras, as mochilas deixar em ordem, todo mundo trocadinho e bonitinho para poder sair da escola. Para a escola é muito corrido. Então, essa conexão do olhar nos olhos profundamente, sabe? De às vezes, ainda assim, aquele abraço, abençoar, porque aqui eu abençoo e abraço e beijo para poder sair. Esse olhar nos olhos, assim, olha, obedeça, entende? Respeite. Então, num tom de voz que a criança vai aceitar. Porque eu vou dizer uma coisa, Simone, eu particularmente, né? Quando eu vou me avaliando e dizendo assim, se alguém me diz alguma coisa com ofensa, com palavras, com gritaria, e me ofende, isso não entra no meu coração. É como se tivesse um bloqueio, sabe? Assim, eu já crio ali uma parede, porque aquilo já não chega em mim por conta da forma que isso veio. E eu digo até na vida profissional, né? Eu falo isso para os nossos colaboradores. Quando a gente se relaciona dessa forma entre o grupo, isso não vai acessar o outro. Se um pai vem dizer uma forma dessa pra gente, isso vai ser difícil pra gente poder aceitar. Então, por isso a gente tem que tomar um cuidado entre o grupo, entre os colaboradores e com as crianças, com os alunos. Essa forma precisa ser amorosa. Então, corrigir. Quando a gente está irritada e nervosa, esquece que não vai dar certo.
a melhor forma é a gente se acalmar primeiro, ok? Então, eu quero dizer, assim, respira, vai beber água, vai pro banheiro, e aí deixa para daqui a pouco você fazer a correção e observação que você precisa fazer, porque vai precisar corrigir? Tem que corrigir, gente. Pai e mãe tem que corrigir filho. Esquece essa história de que já falei 10 vezes, não vou falar de novo, porque isso não nos pertence. Faz parte do nosso papel. Mas também precisa ser da forma adequada para eles aceitarem. Então, agora mesmo assim, antes da live, a gente estava num momento de oração em família. Então, nesse formato de sentar, e eu quero até compartilhar uma coisa aqui, sentar à mesa, quero contar, sentar à mesa, se possível, numa mesa redonda. Simone, comecei a ficar apaixonada por sentar na mesa redonda, sabe? E a gente estuda isso, faz roda de conversa com as crianças, né? Na escola, entende toda a importância disso. Mas sabe que quando a gente adquiriu uma mesa redonda, eu tenho tanto prazer de estar na mesa redonda, a gente parece que está num formato tão diferente, assim, que nos favorece o diálogo. Eu não sei explicar para vocês, mas é tão bom. E ali, na paz, na tranquilidade, poder fazer as observações. Olha aquilo que você fez, olha só aquilo que aconteceu. E outra coisa que eu quero falar, a terceira coisa, através das perguntas, né, Simone? Então, quando a Sim, gente coloca, especialmente os adolescentes, e até com o Francisco já funciona isso. Ao invés de impor, então, assim, e não pode ser assim, nananã, a gente também caminhar com eles num formato de perguntas e colocando eles para pensar a respeito da ação deles. Isso foi correto, né? Foi justo? Mas o que nós já havíamos conversado sobre isso, né? O que você pode fazer? Ok, errou, entendi, aceitei, errei. O que você pode fazer da próxima vez? Então, eu vejo que isso traz muito mais resultado do que a gente falar já com imposição, às vezes até com autoritarismo que eles não sim, aceitam. sim. E quando a gente não sabe o como falar, se a gente pedir para o Espírito Santo, ele vai ministrar para a gente, ele vai nos ajudar. E quando a gente fala do exemplo, o quanto o exemplo é poderoso, gente, eu comecei a ver muitas coisas aqui em casa que precisavam ajustar. Até porque o João está crescendo, ele tem 14 anos já, né? Então, tem coisas que a gente ainda não abre mão, outras a gente já, pela idade mesmo, de fato, do adolescente, que já não é mais tão pequeno, e aí a gente tem que olhar. A Angélica, os dela têm idades, né? Do mais velho até o mais novo, quanto tempo, Angélica? Tem uma idade boa aí, né? 13 anos. Então, quer dizer, não adianta exigir do mais velho algo muito parecido com o que está exigindo do mais novo ou vice-versa. Então, não vai adiantar. E nessa questão, o João gosta muito de videogame, e só para compartilhar uma questão prática aqui com vocês, tá, gente? De verdade. Isso eu contei para a Angélica também, conversa de pé de orelha, que eu não tinha falado com ninguém ainda. E nessa questão do videogame, eu vendo aqueles jogos muitas vezes de zumbi, jogos muito violentos, até por que a Simone percebeu esses jogos? Porque a TV tá na sala, não tem videogame no quarto, pelo menos não ainda. Então, gente, assim, tem coisas que só porque tá todo mundo fazendo, você não vai fazer. Você tem que saber aquilo que é bom para sua casa, para sua família. E esse discernimento muitas vezes vem do Espírito Santo, não vem de fora, não vem da cultura. Não adianta. Não é cultural. Não. Gente, a gente tem que parar com esse efeito manada dentro das nossas casas. Porque a Angélica falou da mesa redonda, pronto. Eu tô aqui porque a gente vai trocar essa mesa. Pronto, vou agora comprar uma redonda, porque eu já senti no meu coração que a redonda vai ser bênção. Acabou. Né? Então, quer dizer, a gente tem que entender e sentir no nosso coração, e o Senhor vai confirmar. E quando eu orei para o Senhor, falando assim, Senhor, tá errado esses jogos. Não tá legal. Eu não tô gostando disso. E eu falei pro Claudinei, eu falei assim, e se a gente fingir, estragar o videogame do João, ou sei lá, dá um jeito, quebra, não sei, faz alguma coisa com esse negócio, porque eu não quero mais esses jogos, não quero. Eu tava desesperada já, porque eu orientava, eu falava. E o Senhor sempre colocando no meu coração, não desperte a ira do seu filho, não desperte a ira do seu filho. E eu falava, Senhor, mas como? E eu entrei em oração séria com o Senhor por conta disso, né? Orei mesmo. E o Senhor falou muito forte no meu coração, deixou muito claro, não brigue com o João. Apenas diga a ele o que vai acontecer. O videogame realmente vai estragar.
Porque eu mesmo vou me encarregar disso. Explica isso. Aí eu pensei assim, ai, Senhor, o João não vai entender, ele vai rir, ele vai desconfiar, ele não vai acreditar em mim. Mas ele acreditou, sabe por quê? Porque ele viu uma mãe que estava orando por essa causa. Ele viu isso. Ele viu o exemplo. E quando eu falei para ele, eu falei, filho, olha, em oração aconteceu isso, isso e isso. E aí ele só olhou assim para mim, tá bom, mãe. E ele aceitou. Teve briga, teve discussão? Não, mas antes teve o exemplo. E foram assim, ó, vários dias orando. Isso eu contei para a Angélica. Foram vários dias em oração. Mas se naquele momento eu agisse com ansiedade, aí eu já quero até que a Angélica também fale um pouquinho dessa questão, né? O que muda de fato na nossa postura como mãe? Porque assim, gente, é quase impossível a gente não viver uma postura real. Uma mudança de comportamento que até o esposo vê, que as crianças começam a ver, muda toda uma atmosfera, né, da casa, né? Então, assim, a Angélica pode compartilhar muito melhor do que eu sobre isso, mas esse testemunho eu compartilhei com ela, que foi algo muito recente que aconteceu, né? Esses jogos estava assim, eu estava com uma inquietude muito grande no meu coração, mas eu não sabia como resolver. Simplesmente falar não vai jogar, não ia funcionar, gente. Então a gente tem que ter uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus mesmo. Senão a gente cria confusão. E a confusão não é de Deus, não é mesmo? Exatamente. E você sabe que quando a gente entende a importância da nossa vida de oração pessoal e o resultado, o alcance que isso tem dentro da nossa família, isso é extraordinário, porque é o transbordo, né? É o transbordar a graça de Deus, mas não dá para transbordar e dar aquilo que a gente não tem. Então, não dá, como você disse, cobrar, por exemplo, do filho uma atitude que seja conforme a vontade de Deus se a gente não tem buscado a presença de Deus nas nossas vidas. Então, precisa partir de nós, sim, eles precisam ver em nós, nos ver orando, como o João viu a Simone orando, e ver a transformação disso em nós. Então, no nosso olhar, na nossa postura, nas nossas palavras, porque isso também vai gerar nos nossos filhos um desejo de serem de Deus. Então, de transbordarem a graça de Deus. Então, pode ter certeza disso, eles vão desejar. E eu vou testemunhar aqui para a Simone que, quando ela compartilhou isso comigo, nós estávamos no período de férias do colégio. E aí eu disse, bom, eu vou passar a observar o João esses dias na escola. E verdadeiramente, e eu vou contar que eu não falei isso para ela ainda, mas verdadeiramente, eu tenho visto um novo João no colégio. Entende? Muito mais tranquilo, se relacionando muito melhor com os colegas. Então, ele reflete. Sabe quando a pessoa reflete isso? Reflete uma diferença. Que eu disse assim, meu Deus, é o João que tá ali. Deixa eu ficar mais atenta. E passei a olhar e observar o comportamento diferente dele. Então, eu não sei se vocês aqui, todos vocês, conseguem entender a dimensão daquilo que nós queremos dizer para vocês. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que nesse momento alcance o seu coração e toque profundamente no seu coração com um desejo ardente de ser mais de Deus, de ter uma vida intensa de oração para transbordar, porque meus queridos, minhas queridas, mães lindas e maravilhosas, nós precisamos ser sinal da presença de Deus nos nossos lares. E eu quero dizer, o ar, vou até usar a palavra que você utilizou, Simone, a atmosfera espiritual da família é muito mais conduzida por aquilo que a mãe sente, como ela está vivendo, do que pelo pai. Então, o ambiente do lar, o ambiente emocional da casa, ele se dá de acordo com as emoções da mãe. Se a mãe está feliz, ela transborda alegria, gente, na casa, e de repente todo mundo feliz. Se a mãe está irritada, de repente todo mundo sente aquele clima e está todo mundo emburrado. Então, é uma responsabilidade nossa, mas isso é lindo e é grandioso porque Deus nos confiou. Até porque somos nós que geramos a vida. Nós geramos a vida dentro da família. Então, nós também geramos na nossa família esse amor. Nós somos responsáveis por gerar o amor. O fruto do amor do casal são os filhos. E somos nós que carregamos. Então, nós também precisamos entender a importância espiritual disso tudo. Então, gerar o amor, gerar a graça para as nossas famílias, isso compete a nós. Isso compete a nós. E olha, eu com a experiência de ter
um adolescente aí prestes a entrar na faculdade, a atingir a maioridade, e outro pequenininho em casa, eu digo para vocês, é muito rápido o tempo que eles passam conosco. Então, é pouco tempo que a gente tem para transmitir para eles aquilo que Deus deseja, toda a formação. Eu disse, meu Deus, eu queria ficar mais, eu queria poder ensinar mais. O que está faltando ensinar aqui, Senhor? Mas eu quero dizer, o mais importante e o primordial é nós deixarmos o selo de Deus na vida deles e no coração deles. E isso só se dá quando a gente está cheio de Deus. Só se dá quando a gente está cheio de Deus. Angélica, você falava, veio aqui no meu coração assim, né? Aquela fala que eu já escutei muito e talvez, até mesmo antes de ser mãe, eu não me recordo de ter tido esse pensamento depois de ter sido mãe, mas até mesmo antes de ser mãe eu pensava assim, que ser homem, nascer homem, era muito fácil. Eu pensava assim. Eu já pensei, né? Acho que para o homem é mais fácil, para a mulher é mais difícil, mas eu vou falar uma coisa para você agora. Assim como o Senhor curou este lugar no meu coração, hoje, em nome de Jesus, pelo sangue da cruz derramado, porque esse sangue é amor, é puro amor, é misericórdia, é cura, é perdão, é uma experiência por esse sangue derramado, que você hoje, mãe, mulher, possa ser curada neste lugar. De um dia, talvez assim como eu, ter desejado ter nascido homem. Porque você, como a Angélica falou, nós temos um útero, nós carregamos, geramos a vida. E mesmo que você hoje, mulher, por alguma razão, algum motivo, ainda não tenha gerado vida no seu útero, você gera no seu coração. Você gera através, você traz vida através da sua boca, através da sua palavra, através dos seus olhos, do seu gesto. Você é um portal de gerar a vida, independente se vai ser uma vida física, uma vida humana, ou de fato uma vida espiritual. Porque a gente não gera só filhos físicos, a gente também gera a vida espiritual dos nossos filhos e de toda a nossa casa. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas que em nome de Jesus, hoje essa mensagem caia na terra mais fértil do seu coração. E que se por acaso, por qualquer motivo ou razão, você deixou esse lugar, que em nome de Jesus você também volte para esse lugar, que é um lugar de vida. E vida em abundância, como a Angélica colocou, é transbordar, porque você não fica só na borda, você vai além, é como um copo, né? Então não fica só aqui na borda, transborda, porque transforma, transcende. Então nós, mulheres, fomos eleitas sim, fomos escolhidas sim, é através de nós sim que o Senhor manifesta o seu grande amor. É um mistério. A ciência pode explicar como o óvulo fecunda, não sei o que, a ciência pode explicar o que quiser. A Angélica tem, olha, Angélica, quando eu começo a falar, a Angélica já me conhece. A Angélica tem todo esse jeitinho dela, calma, gente. Eu sou desse jeitinho que você já me conhece. Então a ciência pode explicar o que quiser, mas eu posso falar? A ciência nunca vai explicar o que é um coração batendo dentro de outro. Como que um coração de fato se forma. A ciência nunca vai explicar um monte de coisa. Por quê? Porque é de Deus, porque é divino, porque é o plano perfeito de Deus. Então receba essa revelação hoje no mais profundo do seu coração, mulher. Você que é mãe. E a gente falava um pouquinho antes dessa live que a mãe, quando dobra os seus joelhos e ela se posiciona dentro da casa dela para gerar vida, ela abala o inferno. Ela abala o inferno. Satanás tem medo, Satanás odeia as mulheres. Ele odeia uma mãe, porque ele sabe o poder de salvação que o Senhor realiza através de uma mãe que ora. Uma mãe que ora, que está de joelhos dobrados. Não é isso, Angélica? A gente vê milagres acontecendo. A gente vê o extraordinário de Deus acontecendo dentro da nossa casa, quando isso acontece, de fato. E que você hoje, mulher, seja curada neste lugar. Volte para esse lugar, para a sua missão, para a sua primeira missão, que é essa, de fato. Eu me exalto, eu já fico logo brava. Mesmo. E eu quero convidar as mães, as mulheres que estão aqui, clica aqui
na setinha e convida outras mães que você conhece, outras mulheres que você conhece, que daqui a pouco nós iremos orar e que você entende que é necessário que ela participe desse momento de oração conosco, que ela possa se unir a nós nesse momento, nesse movimento de mães que querem fazer a diferença pelos filhos e que entendem que o caminho é através de uma vida de oração. E aí, Simone, nós temos um Deus misericordioso que nos ama e que diariamente, todos os dias Deus tem bênçãos para nós. Todos os dias Deus deseja derramar chuvas de graça sobre nós. Curas, libertação, restauração e milagres. Deus deseja. Mas por muitas vezes Deus não derrama as graças porque nós não nos posicionamos em oração, porque nós não nos encontramos com o doador das bênçãos, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente está em unidade, quando a gente separa um horário do nosso dia para estar com o Senhor, quando a gente entende a importância disso, desse momento de se encher de Deus, todos os dias, graças sobre graças são derramadas sobre nós. Sabe que quem conhece as histórias das escolas e sabe que as escolas que nós temos hoje, todas foram por graça e misericórdia de Deus e por milagres. Porque Deus tem uma obra na nossa história, na nossa missão. E aí, quando eu conto para algumas pessoas, as pessoas às vezes não acreditam muito, sabe, Simone? E aí eu digo assim, é que milagre não é para qualquer um. Para qualquer um que não acredita. Mas milagre é para quem está sob, então, como um guarda-chuva, sob a bênção de Deus todos os dias. Aí, minha gente, quero dizer, quem está todo dia em oração, confiando no Senhor, orando, lendo a palavra de Deus, entendendo a importância disso na vida espiritual, abençoando os filhos, orando pelo lar, vive milagres constantemente. Está adaptado para poder viver milagres. Então, olha só, a Simone teve a sabedoria que vem do Espírito Santo, porque a sabedoria é um dom que só Deus nos concede. Então a gente pode ter ali uma facilidade, pode ter o conhecimento técnico de muitos assuntos, pode ter, mas a sabedoria é um dom que só Deus pode nos dar. E a palavra de Deus diz que a gente precisa pedir o dom da sabedoria. E a palavra de Deus diz assim que a mulher sábia edifica a sua casa. Então eu quero dizer aqui, precisamos pedir todos os dias a graça de sermos sábias, sabedoria para distinguir o que é certo e o que é errado dentro das nossas casas e conduzirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então, para entender qual é o desenho que a gente não vai permitir que o filho assista, qual é o jogo que a gente vai dizer para os nossos filhos que não alegra o coração de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, livros que talvez você não vai nem saber explicar por quais os motivos. Assim, eu não sei explicar, mas isso está no meu coração. E o Espírito Santo está confirmando isso em mim, que isso não é para você. Eu já digo assim para os pequenos, tá? Eu digo assim, olha, eu sinto que eles não são... Isso aqui não é amigo de Deus. Esse personagem aqui não é amigo de Deus. Mas por quê, mamãe? Me diz assim, o que ele está fazendo? Sim, nesse momento eu não sei ele explicar, mas eu estou sentindo isso no meu coração. Então vamos procurar conviver, ler, assistir uma programação com pessoas que sejam amigas de Deus, porque nós somos amigos de Deus. Então, essa é a forma que eu tenho para falar com os pequenos. Com os maiores, eu já falo com firmeza, porque eles já compreendem bem. Então, a forma de dizer as verdades, eu já sou mais firme com os maiores. Mas é a sabedoria que vem do alto, entende? E Deus deseja dar para nós essa sabedoria para nós edificarmos a nossa casa e o nosso lar. Então, que hoje haja no nosso coração esse desejo de nós sermos mulheres sábias. Sábias nas decisões, sábias nas palavras, né? Porque a gente também é muito conhecida por sermos aquelas que falam demais, né? Que pecam porque falam muito. As mulheres, os homens são mais reservados, geralmente os homens falam menos, mas que Deus nos dê também, às vezes não, sempre, o autocontrole naquilo que será dito para os filhos, como a gente começou fazendo essa live, e para os outros, né? Porque aí quando a gente passa a ser primeiro referência no nosso lar, quando a gente está abençoando as nossas famílias, lá fora isso vai acontecer com muita tranquilidade, né? E quero também dizer sobre isso que você disse, porque é muito desafiador. E aí, dizendo como profissional, como mãe, como esposa, a gente ter essa sabedoria de entender, Simone, que a nossa prioridade precisa ser a nossa família, né? Então, Exatamente.
Eu vejo lá, eu dizia para os pais, e disse lá para as mães no Dia das Mães, mas dizia para os pais essa semana, é a semana de comemoração do Dia dos Pais, e aí cada dia em humanidade. Quando para o pai, quando para a mãe, os filhos são prioridades, e tem uma festividade no colégio, tem uma reunião de pais, a gente preza porque eles são a prioridade. Então, esse é o momento de estar com eles. Não pode haver outras prioridades. Então, eu vejo mães que os filhos estão doentes no colégio, especialmente no período integral. E a mãe diz: olha, eu tenho uma reunião agora, eu não vou poder buscar. Vocês deem um remedinho aí, se vira com essa criança que eu não vou poder sair daqui agora. E aí eu respiro fundo e digo: meu Deus, né? Não entendeu que a criança, os nossos filhos precisam ser prioridade, precisam estar acima da nossa vida profissional. A vida profissional vem depois. Como você disse, a nossa primeira missão, nosso primeiro chamado é para o lar. É para os filhos, é para o cônjuge, é para casa. E depois, se sobrar tempo, se você der conta, se você achar que consegue conciliar, aí é a vida profissional, né? Porque também não Eu tem problema costumo. em ser dona de casa e em ser mãe exclusivamente, ok, minha gente? Não tem nenhum problema nisso. Então, eu não fui formada assim, mas hoje eu vejo que as mães que podem ficar em casa, isso é uma graça de Deus. Sejam agradecidas a Deus, porque ficar ali Exatamente. o tempo todo com eles e se doando para eles é uma bênção. Sim, e eu até parabenizo, porque ela está quebrando tabus, ela está quebrando paradigmas, ela está remando, essa mãe está remando contra a Sim, maré das bandeiras que hoje se levantam, né? Dessa mulher que meu corpo, minhas regras, dessa independência, dessa conquista, mulher guerreira, mulher valente, mulher. Ô, gente, por favor, né? Então a gente precisa ressignificar tudo isso. E a gente não está aqui colocando nem 8 nem 80, tá? Por favor, porque a Angélica, ela acabou de dizer, ela é diretora de um grupo, né, de unidade de escolas. Eu acabei de dizer para vocês a mesma coisa. Aqui também, eu ainda trabalho em home office, mas ainda também trabalho. Então, por favor, é só encontrar sabedoria em um ponto de equilíbrio, né? Em um ponto de equilíbrio de fato. E aí, nessa questão, né, da gente desse desbravamento, né, dessa mulher e tudo mais, eu gosto de colocar assim, né, que tem uma ordem na minha vida, e esses dias eu estava até conversando aqui com o diretor da empresa onde eu trabalho, né, e eu dizia exatamente isso para ele, né, que é Deus em primeiro lugar e em tudo. A gente sabe que a gente precisa aprender consagrar ao Senhor tudo. Porque às vezes aquela palavra de entregar, aí a gente fica ansioso, com receio. Então não entregou, gente. Ou entrega ou entrega. Entendeu? E aí, então, talvez se hoje você puder colocar mais um verbo aí, mais uma palavra, consagrar. Consagrar. Consagre ao Senhor tudo. Absolutamente tudo. Eu consagrei ao Senhor essa live, por exemplo. Porque só ele sabe que eu não queria, eu falei isso para a Angélica, que eu não queria fazer mais nada. E ele me trouxe uma visão claríssima do que ele queria que eu ele fizesse, eu tive que queria. obedecer, porque eu me Como coloquei debaixo dessa obediência, de filha, de obedecer. Então Deus em primeiro lugar, consagre a Ele absolutamente tudo, a Ele. Deus, a sua família e depois o seu trabalho e a sociedade como um todo. O seu trabalho serve a sua família. E a sua família serve a Deus. Então, quer dizer, tem uma ordem para ir, mas tem uma ordem de volta. Que se o meu trabalho também, se eu faço alguma coisa, algum ofício, né? Se eu tenho algum ofício que também não está servindo a minha família, tem alguma coisa fora do eixo. E se a minha família não está de fato servindo a Deus, está fora do eixo. E se Deus maravilhoso não está em primeiro lugar, aí é que tá fora, aí é que a vida inteira está fora do eixo mesmo. exatamente. Então, gente, que a gente possa ter uma ordem clara para as coisas. Senão não vai adiantar. Aí a gente se frustra achando que o Senhor não está conosco, achando que Ele não olha por nós. E que toda a vida que está indo ladeira abaixo, sabe, que está indo descambada, ladeira abaixo, a gente ainda coloca na conta dele, porque a gente acha que todos os problemas, que tudo que acontece ainda é por vontade dele. E eu posso falar, hoje eu tenho confrontado, o confronto que eu falo assim, é um confronto meu, obviamente, né? Mas assim, eu tenho buscado trazer também para todos aqui
Aqueles velhos paradigmas que a gente sempre teve conosco. Ai, se Deus quiser. Já colocou dúvida, porque o se você já está duvidando. Então, gente, mas olha, seja feita a vontade de Deus. Aí, às vezes, a gente fala essa frase sem esperança nenhuma. Com uma desesperança, com certeza. Não é, Angélica? Não é? Então, toda essa postura é a postura da mãe que ora, é uma postura diferente, de fato. E o Espírito Santo vai trazer para você aonde você precisa realmente viver uma mudança, né? Uma mudança, né? De mentalidade mesmo. Para que depois, a partir dessa nova postura, desse novo posicionamento, o seu espírito também cresça em estatura. Porque o nosso espírito também se fortalece, também cresce nesse sentido, nesse lugar de receber dons e viver a partir desses dons. Não é, Angélica? É nesse sentido, né? Então, essa mãe que ora, ela recebe de fato essa sabedoria, né? Então, e aí não tem mais dúvidas, aí não tem mais ansiedade. Vai ter problema? Vai, ou se vai. Vai ter tribulação? Vai, mas a gente sabe onde está a nossa confiança, onde está a nossa esperança e para quem que a gente vai chorar. Às vezes a gente tá chorando para a vizinha, tá chorando no grupo do WhatsApp, tá chorando para... Gente, posso falar? Se você tiver uma vizinha muito amiga, a palavra de Deus fala que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Amém, louvado seja Deus. Tá tudo certo. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas, entende? Porque o lugar certo da gente chorar cada lágrima, a gente sabe qual é. E a palavra de Deus fala que um anjo do Senhor vem e recolhe cada lágrima. Cada lágrima. Não é em vão suas lágrimas. É isso aí, na presença do Senhor. Então, leve para a oração, sabe? Quero te dizer assim, por muitas vezes a gente diz, né? Eu vou orar, mas a gente não ora, é a verdade, não ora mesmo. Então, eu aqui quero te convidar a entender que Deus quer estar com você. Então, Ele é o nosso Criador, Ele nos criou e nos conhece melhor do que qualquer um. Ele criou planos para nós, Ele sonhou conosco, Ele sabe o que é melhor para nós. E quantas vezes nós estamos sofrendo sozinhos porque queremos, porque o caminho é estar com Deus. Então, talvez você esteja tão distante da vida de oração, talvez há tanto tempo você não se coloca ali para orar, você e o Senhor, e no começo você vai se sentir estranha, porque é como uma pessoa que a gente não conhece, você vai sentar para conversar. Você chega num ambiente, vai começar a conversar com uma pessoa que não é teu amigo ainda, ou que você não conhece profundamente. Então, a princípio, você vai sentir uma estranheza ali naquele lugar de oração. Mas com o passar dos dias, aquilo é tão bom. E aquilo te completa tanto, é como o alimento diário, que se você não come aquela refeição que você está adaptado a comer todos os dias, um café da manhã, se você toma um cafezinho todo dia de manhã, o corpo sente. E é assim também com a vida de oração. Quando você se ausenta da vida de oração, se ausenta da sua comunhão com Deus, o seu corpo vai necessitar, vai faltar alguma coisa, um vazio dentro de você. Então, deseje isso. Diz assim, Senhor, eu quero sentir esse desejo de estar contigo e de sentir a tua presença, de te amar e de te ouvir e falar contigo todos os dias. E aí, como a Simone disse, muitas vezes a gente se sente só, a gente se sente vazia, a gente se sente ansiosa, porque nós não estamos colocando as nossas necessidades para o Senhor, nós não estamos confiando nele, nós não estamos buscando por ele, e ele está lá, desejoso de derramar um monte de bênçãos sobre a nossa vida, mas porque a gente não está nesse lugar de oração, porque a gente não está na presença dele, ele não pode realizar por nós, porque ele nos respeita, ele deu para nós o livre-arbítrio, não é? Então, eu quero te dizer hoje, Deus te chamou aqui, Deus te chamou aqui para restaurar a tua família. Deus te chamou aqui porque Ele deseja realizar milagres no seu casamento. Porque Ele deseja uma nova conexão de amor entre você e seus filhos. Uma unidade, uma paz na sua casa que há muito tempo você não vive. Deus deseja fazer maravilhas na sua casa. Assim como Maria disse no Magnífica, que maravilhas o Senhor fez para ela, maravilhas o Senhor também deseja fazer para você. Então, abre o teu coração. É para você hoje essa live. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te abençoar.
Ele não te escolheu. Essas 11 pessoas que estão aqui conosco, Simone e eu, 12, 13 pessoas hoje, eu tenho certeza, Deus deseja derramar graça sobre nós que nós nem imaginamos. Que nós nem imaginamos ainda. Que a gente nem pediu, mas que Deus já deseja derramar sobre nós. Então, dons, talentos. Então, eu quero te dizer, abre o coração. Abre o coração para receber tudo aquilo que Deus deseja derramar sobre a sua vida hoje, porque amanhã vão ter novas graças e depois vão ter outras graças. Então fica conosco nesse momento de oração, permanece aqui. Então, como eu disse, convida outras mães, clica aí, chama outras mães para estarem conosco, porque nós queremos também orar. Queremos pedir a graça, queremos pedir o Espírito Santo sobre as nossas famílias. Então, é preciso que as mulheres de Deus, que as mulheres que vão tendo esse entendimento, que elas estejam juntas, apoiando umas outras, para nos fortalecermos na fé, para darmos palavras de incentivo. Então, quando uma vem dizer que está desanimando, que a gente possa ter sempre palavras de encorajamento para abençoar outras mulheres, para dizer, aguenta firme, pode contar com a minha oração, persevera. Deus espera isso de nós. E para a gente poder viver isso e ser esse sinal da bênção de Deus, é preciso estarmos cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém. Angélica, eu vou responder a Carol, a Caroline, ela colocou assim, partilhou conosco, né, que o pai está hospitalizado e que ele hoje se emocionou ao lembrar da infância, né, que eram pais muito assim, que gritavam, né, que batiam, e os irmãos também ali choraram. Eita, gente, a Angélica caiu aqui. Carol, enquanto isso, a Angélica vai voltar já já. Ore por ele, né? E peça que os anjos do Senhor leve para a infância, até a infância do seu pai, toda essa memória de dor, né? Que ele traz da infância, né? Peça que os anjos do Senhor derrame o Espírito Santo, né? Neste lugar, tá? Se você estiver aqui conosco ainda, ore por ele, interceda por ele, tá bom? E deixa eu ver se a Angélica vai voltar aqui. Pra gente orar. Pronto. Já chamei aqui. Internet. A sua internet ou caiu aí sem querer? Eu acho que a internet causou. Eu não sei. Eu estava aqui olhando a Carol, aí eu respondi enquanto você voltava, tá? Só para partilhar com ela o que ela partilhou aqui conosco. Angélica, você conduz a oração para nós, né? Vamos lá, vamos juntas, né? Então, em nome do Pai, do Vamos. Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você Amém. pode, aí onde você está, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer por essa partilha, por esta conversa, pelo aprendizado desta noite. E nós te pedimos, envia sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Envia sobre nós as tuas graças. Envia, Senhor Jesus, chuvas de bênção sobre todas que aqui estão, especialmente pela vida das mulheres. Eu sei que também tem homens e que eles também sejam alcançados pelas tuas graças. Mas eu quero te pedir hoje, visita, Senhor, cada mulher. Derrama uma unção, Senhor. Derrama, Senhor, um renovo, uma força. Que elas possam sentir verdadeiramente a tua presença e teu amor por cada uma delas, Senhor. Olhai para situações difíceis particulares, Senhor Jesus. Olhai, Senhor, por aquelas que sofrem com os relacionamentos com os filhos pequenos, com os filhos que desobedientes, com os filhos que têm se comportado mal, com os filhos que estão distantes emocionalmente dos pais. Olhai, Senhor Jesus, para as questões do relacionamento com o cônjuge, Senhor. Realiza, Senhor, milagres, Senhor Jesus. Refaz, Senhor. Faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo. E que estas mulheres, aquelas que não tiveram ainda, que elas tenham uma experiência com o teu Espírito Santo, com o teu amor, Jesus. Que elas tenham, Jesus, uma primeira comunhão contigo. Quero pedir para aquelas que estão distantes da fé, que elas voltem para o teu amor, que elas voltem para a tua presença, Senhor, e que elas desejem ardentemente estar contigo. Dê, Senhor, para
todas nós a sabedoria, Senhor, para edificarmos o nosso lar. Dê, Senhor Jesus, sabedoria, entendimento da tua vontade, Senhor Deus. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de conduzirmos as nossas famílias como o Senhor deseja. Que nós, Senhor Jesus, tenhamos o domínio daquilo, a condução do teu Espírito para aquilo que vamos dizer, para aquilo que vamos fazer, que tudo isso possa te agradar e possa alcançar a nossa família como fruto de amor, Senhor Jesus. Perdoa-nos pelas nossas falhas, perdoa-nos, Senhor Jesus, pela inquietação do coração, perdoa-nos pelas palavras que não foram benditas, perdoa-nos, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, nos apresentamos diante da tua presença, dizendo que hoje nós queremos uma mudança em nós. E só o Senhor é capaz de fazer. Nós contamos com a tua ajuda e com o teu apoio, Senhor. Queremos, Senhor, ser conduzidas pela tua graça. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Angélica. Muito obrigada. Você quer deixar alguma mensagem final? Quer compartilhar algo para a gente encerrar, né? Esse nosso momento. Eu quero aqui, né? A gente acabou não. A Simone falou que nos ajuda na escola há muito tempo, né? E aí quero dizer para os pais que estão aqui conosco que se você não segue a Simone ainda, siga a Simone nas redes sociais. A Simone foi a responsável por nos ajudar em todas as aulas de inteligência emocional lá atrás, há muitos anos atrás, quando a gente compartilha com os pais nas reuniões, e diz assim, olha, nós fomos a primeira escola a ter as aulas de inteligência emocional, e a gente teve uma coach que deu todo o treinamento para o nosso time, primeiro acompanhou toda a nossa escola, para depois a gente dar início a um trabalho. Então, quem fez isso por nós, conosco, foi a Simone, e faz até hoje. Então, todas as aulas, ela nos dá acompanhamento com os materiais, tudo aquilo que é realizado é com o apoio dela, é com o suporte dela. Para a gente é uma graça, né? Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que está junto com a escola. Então, eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E louvado seja Deus por esse novo tempo, né? Por esse novo chamado de Deus para você. E eu me alegro com isso. E eu acredito que grandes ações, né? Através de você, através da sua missão, Deus vai realizar na vida de muitas mulheres, né? E conte comigo, conte com a minha oração também. E aí, se você está aqui também, talvez segue a Simone, não conhece a escola, não me conhece, quiser seguir no perfil, também vai ser muito bem-vindo, tá certo? Então, e para mim é uma imensa alegria poder compartilhar com vocês. Se alguém precisar, né, Simone, talvez de uma oração em particular, quiser fazer um pedido de oração de forma específica para nós, quiser deixar no privado lá o nome da família, para que a gente possa orar nas nossas orações, contem conosco também. A gente está aqui para também ser apoio na oração de vocês, tá certo? Tá. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Angélica. Eu estava aqui colocando, você falando. Aqui, ó, achei. Ah, não foi ainda. Opa, agora vai. Peraí. Não foi. Ai, gente, olha, vocês acham que eu sei muita coisa nesse escola confessional. Enfim, eu estou tentando colocar o Instagram aqui, mas tá bom, depois eu coloco lá de novo nos stories, né? Eu quero te agradecer, Angélica, do fundo do meu coração, o quanto eu sou grata pela sua vida, né? Eu comecei essa live dando um testemunho lá atrás, né, de mais de 10 anos, e só o Senhor sabia. Quando a gente fala que Ele tem um plano perfeito, a gente realmente não sabe e a gente apenas confia, né? Gente, se a gente entender esse lugar de filha que nós temos, que é de confiar. Pensa num bebezinho, o quanto ele confia naquela pessoa que está cuidando dele, naquela mãe, naquele pai, às vezes no vovô, na vovó. Não é assim? O quanto ele não confia. Então, se a gente entender esse lugar de filha que nós temos dentro do coração do Senhor, a gente descansa nele. Então, se lá atrás, né, muitas vezes eu não entendia, mas o Senhor plantou através do seu testemunho a semente, né, uma semente tão preciosa, né, da maternidade, de fato, ressignificou tudo aquilo, despertou um desejo de ser mãe novamente, né? E tantas coisas de lá para cá, não é mesmo? Que não daria tempo, obviamente, de colocar aqui nessa live, né? E eu sou tão grata, tão grata. Eu estava muito emocionada antes da live, de verdade. E eu acho que você sabe, eu posso falar o tempo todo isso com você, com o Anderson também, com todo o seu time, né? Também sou apaixonada por esse povo aí, esse povo abençoado que eu gosto tanto, né?
Então é isso, eu sou muito grata. Obrigada por essa partilha, por você ter aceitado estar comigo, né? Essa missão agora também aí, desse movimento de mães, de mulheres. E eu sei que aqui é aquilo que eu falo, a gente não vê ainda tudo, mas o Senhor já sabe, né? De tudo que virá. E a gente só se coloca na presença dele, no servir, na condução diante de tudo que ele fará. É ele que vai fazer. Então, o que ele disser, a gente se rende, né? Igual o assaltante. A gente, ó, tô aqui, pode fazer. Olha só, Tô aqui, eu o já Senhor vai fazer. pensando, né? Quem diria, quando eu tive lá no encontro que você estava e você ouviu a gente falando no encontro de casais, quem diria que a gente ia nos conhecermos, depois nos tornarmos amigas, né? E estarmos caminhando juntas, assim, há tanto tempo já. Então, é isso, são os desígnios de Deus. Assim, Deus vai unindo propósitos, unindo missões que se assemelham, né? Então, isso é lindo de Total. ver. Louvado seja Muito, Deus. muito, muito, muito. Então, quando a gente se entrega, mães, famílias, entrega tudo, consagra tudo ao Senhor e descansa nele. Descansar no Senhor não é deixar de fazer o que a gente precisa fazer, mas descansar no Senhor é entender que mesmo diante de todas as dificuldades que hoje vocês têm enfrentado, Ele está vendo tudo, está organizando tudo, está gerenciando tudo, está. E no momento certinho, que aí a gente fala, não, no momento de Deus vai acontecer, mas é com alegria, com esperança. O mundo pode estar caindo lá fora, mas dentro do seu coração você tem Amém. paz, você tem esperança. Você não tem desespero, né? Nem ansiedade. Muito pelo contrário, você confia, tá bom? Então eu quero encerrar agradecendo mais uma vez a Angélica, todas as pessoas que entraram, participaram por aqui. Famílias, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Que hoje vocês possam, depois disparar mais vezes aí essa live para outras mães, outras mulheres, e que Deus abençoe grandemente, tá? Muito obrigada por esse momento. Angélica, um beijo. Tchau. Um Deus beijo a todos, abençoe. toda a turminha aí de casa. Um abraço para o Anderson também. Fica com Deus, Obrigada tá? para vocês também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.